Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar algumas dicas para vocês aí de como fazer umas fotos no escuro sem você precisar dar aquele ruído danado na sua foto, tá? Então fica aí com a gente, confere, valeu! Então, gente, no nosso vídeo passado, né, eu não sei se vocês lembram, a gente mostrou algumas formas aí de vocês evitarem ruído, né, no pós-processamento, tá? Então é aquilo, né, você tirar aqueles grãozinhos na imagem no Photoshop, no Lightroom, tá? Nesse vídeo aqui hoje, a gente vai mostrar como evitar isso antes do pós-processamento, tá, gente? Então, assim, a primeira dica de todas aqui que eu acho muito legal que eu vou dar para vocês é colocar o timer da câmera aí em 2 segundos, tá? Eu tô aqui com a minha câmera para mostrar para vocês, tá? Ela já está com o timer aqui setado, tá em 2 segundos, como vocês podem ver, tá? E aí, eu vou colocar a minha câmera aqui no rosto, vou apertar o meu botão, né? Vou esperar ela focar. E aí esse tempinho que ela ficou aqui durante 2 segundos, né, parada na minha mão, eu posso me preparar, né? Eu posso controlar minha respiração, eu posso firmar um pouco mais meu braço, né? Já sabendo que eu vou disparar naquele momento X ali depois de 2 segundos, tá? Isso é muito bom também porque evita esse movimento quando eu aperto o botão aqui, né? Porque sempre que eu aperto o botão, eu faço aqui um micro movimento que pode tremer a minha imagem, tá, gente? Então, assim, essa é a primeira dica, uma dica aí que eu descobri por acaso, né? Quem nunca aí tava usando a câmera e quando descobriu, disparou, ela tava no timer, tá? Só que nesse dia, por acaso, né, foi uma coincidência boa, porque eu acabei descobrindo que esse macete fez eu ficar com ela um pouco mais firme na mão, esperando o momento certo para disparar, tá, gente? Então, vamos aí para a segunda dica? Segunda dica, gente, é o ISO, tá? Eu vou sempre falar para vocês aí, né? Não tenham medo de aumentar o ISO quando sua câmera estiver numa situação aí de pouca luz, tá bom, gente? As DSLRs hoje, assim, elas têm sensores muito bons aí que permite você ampliar um pouco mais esse range aí, né? Para o teu sensor absorver mais luz, né? Como se fosse a sensibilidade do nosso filme de antigamente, tá? Então, assim, minha câmera está aqui setada com ISO 800, tá? É um ISO que eu considero razoável para fazer uma foto num ambiente de pouca iluminação, tá? Eu recomendo até a vocês aí que se vocês quiserem colocar o ISO um pouco mais acima, né? Chegar até 1600, não passar disso, porque eu acho que 1600, dependendo de alguns equipamentos, já começa a dar um pouco mais de grão, tá? Se você tem uma full frame, melhor ainda, porque essa quantidade de grãos vai ficar um pouco mais reduzida aí se você botar o ISO mais ou menos em 1600, tá? E em casos muito extremos aí, tá, gente? O ISO chegando aí a 3.200, alguma coisa assim, a não ser que você seja astrofotógrafo, né? Se você estiver operando com astrofotografia, aí você pode colocar teu ISO aí acima dos 3.200, tá? Então assim, brinca com o ISO de vocês, tá? Quando você estiver numa situação, não deixa o ISO no automático, sempre seta esse ISO aí em torno de 800, 1.600, que você vai ter um resultado melhor aí em pouca luz, tá bom? Então, terceira dica. A terceira dica, gente, assim, eu vou recomendar a vocês a colocar no modo de prioridade de velocidade da câmera, né? Na minha Canon aqui é o TV, tá? Que é o prioridade de velocidade, tá? E aí, gente, nesse modo de prioridade de velocidade, setar a velocidade para 1/60, tá? Eu acho que é a melhor forma aí de você conseguir operar em condições de pouca luz, tá? Porque aí o que vai acontecer, né? No modo de prioridade de velocidade, a tua câmera vai tentar tirar o máximo da abertura da lente, tá? Se você tiver com uma 1.8, provavelmente ele vai jogar o mais perto possível de 1.8. Se você tiver com uma lente dessa aqui igual a minha, que é 4.0, ele vai tentar jogar o mais perto possível de 4.0, tá? E assim, você pode optar por deixar o ISO no automático, tá? Mas só tomando cuidado na nossa dica anterior que eu falei, né? Não deixar ele passar muito de 1600, ou então você seta ele em 1600 e no modo de prioridade de velocidade coloca aí 1/60, né? Se você for muito hardcore mesmo lá, né? Se você for uma pedra, você pode até botar em 1/50, 1/40 no máximo, né? A partir daí, eu acho que você já começa a fazer micro movimentos na foto aí, você não vai aproveitar muito bem essa dica aí que eu dei para vocês, tá bom? Então vamos para a quarta? Quarta dica, gente, é uma coisa que eu falo sempre aqui para vocês, né? Quase todos os nossos vídeos aí, pelo menos aqueles mais antigos, né? Que a gente coloca aqueles desenhos e tudo mais,
fotografa em RAW, tá, gente? Então, assim, o poder da fotografia em RAW é muito grande, principalmente quando você está operando aí em condições de baixa luz, tá bom? O RAW, tá, gente, assim, para contar experiências minhas mesmo, né? Eu fazendo fotografia de casamento, então fazendo alguns tipos de fotografia de paisagem, eu consegui recuperar aí até 1,5, 2 stops aí no máximo, sem danificar a minha foto, tá? Quando eu vou editar ela lá em RAW no Lightroom, tá? Então, assim, não se preocupa se o teu fotômetro está indicando que a foto está ficando escura, tá? Depois, quando você chegar no pós-processamento, você vai ver que você vai conseguir resgatar pelo menos uma parte aí dessa exposição utilizando lá o teu arquivo RAW, tá? Então, assim, não tem medo, tá? Usa o teu arquivo RAW, tá? E explora isso quando você chegar em casa, no teu computador e tudo mais. Não vai perder a foto por causa disso, né? Então, essa é a quarta dica e vamos para a quinta e última. A quinta e última dica, gente, é bem curiosa, tá? Eu vi em alguns fóruns aí pela internet, né? Tem alguns sites aí que explicam um pouco melhor essa dica, né? Uma dica mais física, né? Se você tiver muito na necessidade de fazer uma foto mais parada aí, tiver sem um tripé, tá, gente? Você pode apelar para o cadarço do teu sapato, tá? Então, assim, você tiver com tênis, com sapato, alguma coisa assim, você pode tirar o cadarço dele, tá? E aí fazer que nem eu fiz aqui, ó. Você pode amarrar ele na parte de baixo da lente ou da câmera, tá? E aí você pega a outra ponta, tá? E pisa em cima dela, né? Você coloca ela embaixo do seu pé e aí você vai segurar a sua câmera, tá? Vou botar aqui para vocês verem. Você vai segurar a sua câmera puxando esse cadarço para cima, como eu estou fazendo aqui, tá? Você vai colar a câmera no rosto, tá? Puxando ela levemente para cima, tá? Não puxa muito, porque senão você vai tremer, tá? Então dando aquela tensãozinha só para cima, assim, e disparando, segurando ela para cima, tá? Por que isso ajuda, tá, gente? Essa estratégia aqui de usar esse cadarço do sapato, ela impede a sua câmera de fazer esse movimento horizontal, porque você já está puxando ela para cima utilizando essa força, tá? O máximo que pode acontecer é você tremer para os lados, mas mesmo assim isso dá uma amenizada, né, na vibração da tua mão, na vibração da tua câmera, e considerando que você ainda pode ganhar aí um ou dois stops de luz fazendo esse macete, isso daqui é muito legal, tá, gente? Se você tiver muito na necessidade, né, mais uma vez, eu nunca usei, para falar a verdade aqui para vocês, mas assim, eu achei muito interessante essa dica, tá? E aí fica aí para vocês também, como uma dica aí para fotografar melhor algumas fotos aí em condição de iluminação ruim, tá bom? Então era isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Não esqueçam de mandar os comentários aí de vocês, tá? Sigam a gente aí no nosso canal. Toda semana a gente está tentando botar um vídeo aí, né? Com novidades e tudo mais. Eu já tenho uma agenda grande aqui de assuntos que estão aí por vir para vocês, mas a gente também aceita sugestões, tá? Então dê a sugestão de vocês, de repente a própria sugestão de vocês aí pula na frente aí da fila e aí a gente faz um vídeo aí dedicado especialmente para vocês, tá, gente? Segue a gente lá no Instagram, que a gente também vai começar a fazer uma brincadeira aí para vocês, tá? A gente vai começar a mostrar as fotos de vocês aqui no canal, tá? Então assim, a gente vai usar uma hashtag especial, mas a gente primeiro ainda tá bolando aí qual vai ser a forma de fazer isso melhor, tá bom? E um abraço aí para todos vocês, muito obrigado mais uma vez por assistirem e até mais. Tchau, tchau.